bem, vamos lá então. Capítulo 13, gerenciamento das partes interessadas. Vamos conhecer, na minha opinião, é uma área muito estratégica, é uma área bem delicada. Nós vamos conhecer sobre isso. Vamos lá, vamos contextualizar, vamos passar pela parte um pouquinho chatinha aí, que é a gente ler alguns textos para poder fazer um entendimento mais claro, ok? Vamos lá, partes interessadas, também chamada de stakeholders, capítulo 13 do Guia PMBOK. Vamos ler e vamos contextualizar. O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos, ó lá, nós vamos ver, né? São quatro processos, exigidos para identificar, já vimos um pouquinho sobre isso. Todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto. Olha só, pessoal, um ponto-chave aqui da gestão. Um dos fatores que nós vamos fazer aqui é analisar as expectativas das partes interessadas. Expectativas, o que elas imaginam para o projeto, o que elas esperam do projeto, o que elas pensam sobre o projeto, ok? Vão cair perguntas no exame a respeito disso. Eu trabalho sempre com expectativas, porque toda a parte interessada, principalmente as mais relevantes, elas têm alguma expectativa, elas esperam algo do projeto. E é isso que nós vamos precisar identificar. Então nós vamos analisar as expectativas das partes interessadas. Olha outro ponto importante, seu impacto. Deixa eu já adiantar uma coisinha aqui, Existe um termo, obviamente que o PMBOK ele não abre isso claramente, mas para nós que já trabalhamos um bom tempo na área de projetos, existe um termo chamado as partes interessadas e as partes interessadas as do bem, que é aquelas que têm expectativas positivas do projeto, e temos as partes interessadas do mal, hein? Alguém já viu isso? Alguém que nos bastidores, na verdade, quer derrubar o projeto? Quer derrubar o projeto? Alguém já viu isso? Antônio, por quê? Detratores, isso? Então, aqui, aqui, obviamente, o PMBOK ele não abre declaradamente isso, mas, pessoal, tem isso, tá? Partes interessadas do bem e partes interessadas do mal. Lideranças negativas, Celso. E as partes interessadas do mal podem ter impacto, obviamente, para quem já tem essa experiência, negativo no projeto, ok? E olha que interessante essa área de conhecimento. Ela pede que eu identifique as áreas interessadas, já verifique qual é o impacto deles, porque nós vamos ver isso aqui, eu preciso desenvolver estratégias de gestão para poder engajar as partes interessadas para o bem. Olha que desafio, hein? Estratégias apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e na execução do projeto. Os processos apoiam o trabalho da equipe do projeto para analisar de novo, sempre reforçando, porque eu posso ter expectativa do mal, né? Marcos, posso ser sincero com você? Quanto mais esse projeto for pro buraco, para mim melhor, tá? Avaliar o grau em que afetam ou são afetados pelo projeto. Olha outro ponto aqui, o grau. Até que ponto esse projeto tem interesse alto, médio ou baixo para determinadas partes interessadas, hein? Isso tudo essa área de conhecimento trata, ok? Olha lá, e desenvolver estratégias para envolver com eficácia, olha outra chave aqui, as partes interessadas em apoio ao projeto, a decisões, ao planejamento e à execução do trabalho. Tudo bem, pessoal? Entenderam já um pouquinho o objetivo? De novo, hein? Eu posso ter uma vasta gama de partes interessadas. Não sei se vocês lembram no modo anterior, em gerenciamento das comunicações, quando eu falei lá o exemplo de ter 90 partes interessadas em um projeto, 15 da TI, 18 do cliente, 4 da diretoria, 3 do financeiro, 4 do PMO, fora uns meia dúzia ali dos fornecedores. Lembram que a gente comentou bastante disso em comunicações? Aparece tudo aqui. Eu preciso exatamente mapear quem são essas partes interessadas. Se houver muitas partes interessadas, eu preciso montar uma estratégia de agrupamento dessas partes, ok? Para começar a desenvolver as estratégias de expectativa, de satisfação dos interesses e etc e tal.
Tudo bem? Olha que ponto importante. Ou minimizar o prejuízo dos do mal. É, exatamente, Noriko. E é legal, pessoal, vocês vão ver que essa área de conhecimento aqui, ela acaba sendo hiperestratégica quando, por exemplo, é um projeto altamente crítico, altamente delicado na empresa, onde há um conflito interno de interesses. Por exemplo, eu já trabalhei em empresas onde eu trabalhei para uma diretoria A, um projeto, na qual a diretoria B claramente declarou guerra A em função de uma questão interna deles lá. Só que a diretoria B, ela precisaria se envolver no projeto porque tinha conteúdos, entregas, funcionalidades, regras de negócios que passavam por lá. E o boicote era grande. O boicote era grande, ok? Aliás, só uma coisinha, né? É assim, uma coisa para prova. O nosso foco é satisfazer as partes interessadas, óbvio, para tentar engajá-las. O nosso principal cliente aqui das partes o nosso principal objetivo do cliente, das partes interessadas, é o cliente final, ok? Pelo menos para prova. E outra coisa, se por um acaso os processos de gestão de partes interessadas não funcionarem, é claro para o PMBOK que nós temos que escalar os problemas para os patrocinadores, ok? Tudo bem? Então, se eu não consigo gerenciar as partes interessadas, se claramente há partes interessadas que querem derrubar o projeto, tudo isso precisa ser escalado. Tá bom, pessoal? Isso é um ponto importante para o exame também. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho lá. Ó, todos os projetos têm partes interessadas que são afetadas ou podem afetar o projeto de forma positiva ou negativa. Olha que nós acabamos de falar, tudo bem? Algumas partes interessadas podem ter uma capacidade limitada para influenciar o trabalho ou os resultados do projeto. Outras podem ter uma influência significativa no projeto e nos seus resultados. Bom, o que ele está falando aqui, e nós vamos ver já já no primeiro processo, que eu preciso descobrir dentro do meu universo de partes interessadas quem é quem. Por exemplo, um diretor financeiro, ele tem alto poder na empresa, tem alto poder de dar uma canetada e cancelar o projeto, só que, por exemplo, ele não tem interesse nenhum no projeto. Então, por exemplo, eu preciso identificar quem é essa pessoa, ou quem são essas pessoas, e eu preciso montar uma estratégia para engajá-lo no projeto. Porque não envolver um diretor financeiro que tem alto poder com uma canetada, já aconteceu comigo, tá, pessoal? Com uma canetada, o diretor financeiro ele cancela o projeto. Só que nós descobrimos que ele também não está nem aí com esse projeto. A pergunta é, eu tenho risco alto aí ou não? Lógico que eu tenho. Ok? Outras podem influenciar negativamente seu projeto e os resultados. Pesquisas acadêmicas e análise de desastres em projetos com alta visibilidade destacam a importância de uma abordagem estruturada para identificação, priorização e engajamento de todas as partes interessadas. Nossa, bem louca essa definição, hein? Ó, a habilidade do gerente de projetos e da equipe para identificar corretamente e engajar todas as partes interessadas de maneira apropriada pode fazer a diferença entre o êxito e o fracasso. Olha lá. Pessoal, não sei se vocês já viram, eu já trabalhei em projetos onde nós tínhamos um gestor, nós tínhamos o gestor do projeto em si, que é o que cuidava da equipe, das entregas, da parte de qualidade dos fornecedores. E por incrível que pareça, nós tínhamos um outro gestor que era a par dele, só para fazer gestão das partes interessadas. Só para tomar café com o pessoal, só para montar relatório específico para o pessoal, para ficar fazendo interação o dia todo com as partes interessadas. Ok? Ó, para aumentar a probabilidade de êxito, o processo de identificação e engajamento das partes interessadas deve começar assim que possível. Opa, assim que possível. Deixa eu só relembrar uma coisa aqui. Ó. Olha aqui que ele está falando aqui, ó. Ó, gerenciamento das partes interessadas, guia PMBOK. Ó, identificar partes interessadas, tá onde? Ó, grupo de processos de iniciação, ok? Então, na verdade, em tese aqui, se a gente for fazer uma análise fria, só existem dois processos na iniciação do projeto. O 4.1, desenvolver o termo de abertura, ele é um processo executado pelo patrocinador, não é por nós. Aí, quando esse termo já foi feito, ele nomeia o gerente de projeto, ele nos nomeia como gestores de projeto.
E a primeira coisa que nós vamos fazer ainda na iniciação, ó, identificar partes interessadas, ok? Quanto antes eu fizer esse trabalho, mais vai facilitar a minha estratégia de planejamento do restante do projeto. Tudo bem? Então reparem que identificar partes interessadas pertence à área de conhecimento de gerenciamento das partes interessadas, mas está dentro do quê? Do grupo de iniciação. Ok? Está dentro do grupo de iniciação. Por isso que ele fala aqui, ó, o mais cedo possível, ó, começar assim que é possível. Ó, depois que o termo de abertura do projeto tiver sido aprovado, ó lá, é o que eu mostrei. Então, ambos estão em iniciação. O gerente de projeto tiver sido designado e a equipe também começará a ser formada. Ó, opa. A satisfação das partes interessadas deve ser identificada e gerenciada como objetivo do projeto. Ó, olha só. Satisfazer as partes interessadas como um objetivo. A chave para o engajamento eficaz das partes interessadas, ó lá, por que estava junto com a outra área de conhecimento, ó? Por que eu trouxe agora aqui, ó? É um complemento da área de conhecimento de comunicação. Por isso vem na sequência, que eu coloco na sequência, integração total. Então, a competência mais, a maior competência aqui para gerenciar a parte interessada de soft skills é comunicação. Né, que aparece lá como 90% do tempo, lembra aquilo que a gente viu? Ó, é foco na comunicação contínua com todas as partes interessadas, incluindo os membros da equipe, para entender suas necessidades e expectativas, abordar as questões conforme elas ocorrem, administrar os interesses conflitantes, olha, gestão de conflitos, nós vimos lá em recursos, muita coisa, muitas técnicas, pessoal, que nós vimos lá em gerenciamento de recursos, principalmente focados aos recursos humanos, aparecem aqui para gerenciamento de partes interessadas. Porque, querendo ou não, partes interessadas também são recursos humanos, ok? E incentivar o engajamento apropriado das partes interessadas com as decisões e atividades do projeto. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas? Vamos lá, mais um pouquinho de conceito. Os projetos que experimentam alto grau de mudança, alto grau de mudança, basicamente aonde? Os adaptativos ágeis, requerem engajamento e participação ativos com as partes interessadas. Ou seja, na verdade, aquele conceito ou típico de um projeto ágil, todo mundo próximo, todo mundo se interagindo, o PMO está ali comigo mais próximo, ok? Para facilitar uma discussão e tomadas de decisões oportunas e produtivas, as equipes adaptativas engajam-se com as partes interessadas diretamente, ó. Ou seja, eu tenho um nível hierárquico, eu tenho um nível menor, né? Eu tenho uma aproximação. Se o diretor ele é um cliente final muito próximo, um stakeholder muito relevante, de repente a minha equipe de desenvolvimento está trabalhando direto com ele, de repente o meu diretor é o PO, é o Product Owner do meu projeto. Ó, em vez de passar por camadas de gerenciamento, onde geralmente num modelo mais tradicional ocorre, ok? Com frequência, o cliente, o usuário ou o desenvolvedor trocam informações em um dinâmico processo co-criativo. Olá, olha que legal aqui, ó, bem conceito, né, modelo ágil, né? Que leva a mais envolvimento das partes interessadas e a satisfação mais alta. Interações periódicas com a comunidade de partes interessadas ao longo do projeto mitigam riscos, desenvolve confiança, apoiam ajustes mais cedos no ciclo, principalmente de mudanças, né? Assim reduzindo os custos e aumentando a probabilidade de êxito. A fim de acelerar o compartilhamento de informações dentro e entre a organização, os métodos ágeis promovem transparência agressiva. Tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo junto. Reuniões diárias, rápidas, tete a tete. O objetivo de convidar partes interessadas para reuniões e revisões do projeto ou publicar artefatos do projeto em espaços públicos. Um Kanban, né? Aqueles painéis lá que a gente divulga os trabalhos, é legal. É identificar o mais rápido possível qualquer erro de alinhamento, dependência ou outras questões relacionadas a mudanças. Pessoal, bastante teoria aqui por enquanto, né? Mas tranquilo essa visão?
Por enquanto, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo mesmo? Mesmo. Outro ponto interessante aqui, ó. Influência das partes interessadas. Isso aqui funciona mais no modelo mais preditivo, tá, pessoal? No modelo mais preditivo, esse gráfico aqui ele é mais real. Porque no começo, ó, tem o início do projeto e eu tenho o fim do projeto, certo? No início do projeto, as partes interessadas podem pedir o que elas quiserem. Eu ainda estou em fase de definição, eu estou em fase de refinamento, em fase de planejamento. Ok? Porque os custos da mudança eles são mais baixos. Eu não tenho um código. Mas no projeto preditivo, à medida que o tempo avança, a tendência é que a influência das partes interessadas já seja menor, ou seja, que eu segure mais as mudanças. Por quê? Porque essas mudanças elas vão custar mais caro à medida que o projeto avança, tudo bem? Então esse desenho aqui ele é muito legal. Obviamente que para o modelo adaptativo ágil, talvez essa regra não funcione bem assim, tá bom? Lembra, ele acabou de explicar, eu vou interagindo ali ponto a ponto, dentro das iterações a gente vai executando. Tá? Então esse modelo aqui seria mais para o modelo preditivo. No começo eles podem pedir o que eles quiserem, eles têm mais influência, ok? Só que no final eles têm menos influência. No começo do projeto os custos são menores, até porque estou em fase de planejamento, não tenho tanta mudança física para fazer. Só que à medida que o projeto avança, quanto mais mudança tiver, maior são os custos. Tudo bem, turma? Tranquilo? Dúvida, perguntas, curiosidades? Não? Tranquilo mesmo? Então tá bom. Então bora lá. Vamos avançar então nos processos.